Oi, gente! Quer se comunicar melhor em inglês? Quer entender o que as pessoas falam com você? Você acha que as pessoas falam depressa em inglês, por isso você não entende? Não. Sabe qual é o segredo? Eu vou deixar escrito aqui hoje para você. Pronúncia. Saber o som de cada letra. Saber o som de cada letra quando ela junta com outra letra e vira uma sílaba. Saber o som de cada palavra quando ela junta com outra palavra. E é isso que eu quero te contar hoje. Entendeu? Então hoje eu vou te contar como que a pronúncia faz você se tornar mais fluente, entender melhor e ser entendido. Mas o mais importante disso tudo é te ajudar a ficar fluente e ser entendido, entendeu? Mas entender vai ser uma coisa mágica que vai acontecer na sua vida, porque você vai deixar de pensar assim, nossa, eles falam muito depressa, por isso que eu não entendo. Você não entende porque você não junta as palavras aqui, ó. Você aprende cada palavra separadinha. E sabe como que você vai saber o som de cada letrinha? Pois é, existe um alfabeto que não é esse alfabeto A, B, C que a gente conhece, não. É o International Phonetic Alphabet, ok? Então, esse alfabeto fonético é um alfabeto baseado nos sons de cada letra, tá? Então, as letras do alfabeto romano, tá? Então, por isso que a gente conhece alguns símbolozinhos lá, porque vem do alfabeto romano. Então, esse alfabeto, o que acontece? Ele foi criado e desenvolvido no século XIX, sabe? Já foi revisto várias vezes, já foi atualizado várias vezes. E o intuito dele era ter um único som para cada, um único símbolo para cada som, para facilitar. Então, o primeiro alfabeto fonético lá, ele foi publicado em 1800 e lá vai alguma coisa, e foi revisado inúmeras vezes, sabe? E por que a gente precisa do auxílio desse alfabeto fonético? Porque os idiomas, eles têm sons diferentes. Não é só o inglês. Os idiomas, em geral, têm sons diferentes. Por exemplo, o TH do inglês. Think, mother, three, thank you. Esse som, ele não existe em inglês, em português. Então, eu preciso de um símbolo para quando a pessoa ver essa palavra, ela saber, através daquele símbolo, que aquela letra TH, aquelas duas letrinhas juntas, TH, vai ter esse som. Então, e não é só em inglês, vários sons vão ter esses símbolos. Por exemplo, a letra J. Para nós, ela vai ter som de J, José, hoje, né? Para o espanhol, ele vai ter um som de, para nós, parece um R, né? José, José, Juan, não é? A palavra hoje não tem J em espanhol, é oi. Oi, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter os símbolos que vai ser um alfabeto normal e um alfabeto fonético. Então, o que acontece? A gente vai ter os símbolozinhos que a gente olha esses símbolos e olhando esses símbolos a gente consegue saber qual é o som que a gente tem que fazer para aquela palavra, tá? Por exemplo, no inglês é muito interessante. Vocês já viram americano falando pão de queijo, né? Não tem o som nasalizado, não tem esse som nasalizado em inglês. Então, eles não conseguem falar pão, tá vendo que é nasalizado? Pão de queijo, eles falam pau. Eles não conseguem falar a palavra também, porque sabe que também é nasalizado. Eles falam também, pau de queijo. Não é? Eles não conseguem falar coisa que é nasalizada, porque não tem esse som lá,
Tá? Então, essas diferenças de som, elas podem ser um grande empecilho para as pessoas aprenderem outro idioma. Então, o alfabeto fonético, ele ajuda muito a pessoa a entender como é que fala aquela palavra. Essa inconsistência da letra e do som, ela fica muito complexa, né, quando você aprende outro idioma, né? Então, o inglês, ele é um idioma não fonético. Mas o que é isso, Zé? Idioma não fonético? Idioma não fonético é o seguinte, a palavra escrita, aquela letrinha, todas juntinhas ali, aquela sílaba, elas não têm o som do que está escrito. Então, ele é não fonético, ele tem um som diferente. Não é igual ao português que você escreve lá, M-A, ma, R-A, ra, ou ra, né? Então, ele não é fonético, ele tem sons distintos para cada letra. E uma letra pode ter mais de um som. A é som de A. Não, o A em inglês ele pode ter som de E, Então, uma letra, ela tem mais de um som. Uma letra, quando junta com outra letra, ela tem um som diferente, porque ela juntou com outra letra, né? Então, o S, por exemplo, o S tem som de S. E não bota nada na frente. A gente brasileira tem mania de pôr is na frente, né? Is, S, som de, como se fosse uma cobra fazendo barulho. S, ok? Então, é som de S, ok? Esse som de S. Mas quando ele junta com H, S, S, H vira Sh, Sh. CH vira Ch, Ch. Então, o som da letra C é Si. Quando ele junta com H, ele vira Sh, Sh. Então, a gente precisa saber o símbolo dessa letra, qual o som que ela vai produzir, para você poder entender como é que você fala aquilo. Ah, Gisele, mas eu vou ficar estudando fonética? Pelo amor de Deus. Eu estudei fonética na faculdade porque eu queria ser professora de inglês, né? Então, realmente é um estudo mais profundo. Mas o que a gente faz? O que eu faço com os meus alunos? Eu pego o alfabeto fonético e eu adapto as letras que são mais difíceis, que são mais confusas, e eu adapto para o aluno poder entender. Tá? Então, a gente faz essas adaptações facilitando para a pessoa não ter que estudar fonética a fundo, né? Então, o que acontece? Nós vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar uma palavra aqui. Vou pegar essa palavra que eu uso ela para muitos exemplos. Water, water. Como que eu escrevo water? Deixa eu escrever aqui para vocês, olha. Vou escrever errado, vai ficar muito ruim, né? Water. Olha, escrevi para você. Water, tá fixado aí o comentário. Water. Tem lugares que você vai ouvir water, tá? Nós vamos falar mais essa palavra aqui. Mas tem gente que vai pegar o código sonoro do português e vai colocar aqui no inglês. Aí vai ler como? Conta aqui pra mim. Do jeito que escreve em português, como que você falaria essa palavra? Quem vai arriscar e vai me ajudar? Conta pra mim. Como que você falaria essa palavra? Escreve o jeito que você falaria. Os meus alunos, eles falam water antes de começar a estudar, né? Depois que eles aprendem o som das letrinhas, ninguém fala assim mais. Né? Então, o que acontece? Isso aí é o Z7I, qual é o seu nome, Z7I? Water. As pessoas falariam water, obrigada pela colaboração. Falariam water, e é water. Então, o que eu posso fazer para ajudar o aluno a entender como é que fala? Eu não vou pegar o som, o símbolo certinho fonético, tá, Luiz? Obrigada, Luiz. Eu não vou pegar o som certinho fonético, mas eu vou adaptar. Como que eu sei que isso aí é o alfabeto fonético? A palavrinha vai vir entre barras, tá? Então, quando tem barra, você vai lá no dicionário e olhar a palavra e olhar depois como que fala, tá entre barras. Aí, como que eu posso botar aqui para você? Lê pra mim agora. Como que fala essa palavra? Vamos botar. Em inglês não tem acento.
Em inglês não tem acento, tá? Olha lá, como que fala essa palavra? Water, water. O que eu posso fazer ainda para melhorar para você? Eu posso botar aqui, eu posso botar aqui entre barras, tá? Porque você sabe que isso aí vai ser a pronúncia, tá? Botar um acento nesse O, para você saber que essa é a forte. E botar outra barra. Water, 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 water. Eu posso falar water? Posso, nós vamos falar disso daqui a pouco, diferença de pronúncia e de sotaque. Water, não tem problema. Mas como eu ensino inglês americano, que ele é mais globalizado, eu falo water, tá? Então, esse som do W é não é water, é water. Olha aí o A que eu falei. O A, se você for falar o alfabeto, vai ser A, B, C, D, não é A. Então, o som da letra A é A. Mas qual que é o som que ele tem aqui? Olha, water. Não é um O, tá? Não é um som de O. Eu escrevo aqui para vocês pegarem a primeira vez como é que vai ser. Mas o som é um O. Não é o O, é um water. É bem no meio do caminho de um O e de um tá? Water, water, water. Então, o A aqui, ele não vai ter som de A. Qual que é o som do A? Ei. Então, aqui ele não vai ter som de A. Ele vai ter som de water, water, water. Ok? Então, você sabendo esses sons facilita muito a sua vida. Muito. E por que a pronúncia é importante? Porque eu vou pegar esses símbolos, vou juntar duas letrinhas e ela vai ter um som diferente, não é? Quando eu junto duas letras, vira uma sílaba, SH vira CH vira TH. Mas quando eu junto duas palavras, o som também fica diferente. Então, por exemplo, se eu falar assim, vamos ver o mais fácil, last year, tá? Se você ficar falando sempre separadinho, escrevi aí para vocês, last year, I traveled last year, last year. Você acostuma tanto o seu ouvido quanto o seu cérebro a ver separadinho assim, last year, last year. Aí você ouve assim, last year, last year. O que acontece? Você acha que é uma palavra só, last year. E não é uma palavra só, tá? É last year, last year, last year, last year. Vamos ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Se eu consigo escrever aqui para vocês sem usar o verdadeiro código sonoro, que ele é o verdadeiro alfabeto fonético, que ele é mais difícil. Last year. Olha, lê essa palavra em voz alta aí para mim, para vocês verem como é que é. Last year. Não é last year. Last year. O year. Eu falo um I comprido. Last year. Last year. E o R. É um I comprido e o R. Qual que é o som do R? Last year. Last year. Tá vendo? Eu não posso ficar falando last year. Porque quando você escrever você escutar last year, você não vai saber que palavra que é. Você aprende separadinho. Did you go? Passado, né? Did you go? Did you go? Did you go? Aí você tá no meio de uma viagem, você tá no meio de algum lugar, você tá no meio de uma reunião e a pessoa fala assim, did you go? Did you? Did you? Did you? Olha que coisa diferente, did you? Ninguém fala did you go, gente, igual você aprende na escola, tudo separadinho, o professor falando devagar para facilitar a vida para você, escrevendo no quadro para você ver como é que é. A coisa não funciona assim, na verdade, não é? Então, como é que é? Did. Eu vou botar esse Z aqui, porque não tem jeito de eu fazer esse desenho aqui no teclado. Eu queria desenhar para vocês. Então, vamos fingir que é assim, ó. É como se fosse um Z. Mas vocês vão ler this, né? Did. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui para vocês. Did you. Vê se vocês conseguem ler do jeito que tá aí, porque eu não quero usar o alfabeto normal. Did you.
Vê se vai. Did you, did you, did you, did you. Junto. Aí você acha que é outra palavra. E não é. É did you, tá? Did you. Did you. Did you go to the show? Did you go to the show? Junta. Então, eu não vou só juntar as letras, eu vou juntar as palavras. Então, se eu souber o sonzinho de cada letra, quando junta com outra letra, vai fazer outro som. E a palavra, quando junta com outra palavra, vai fazer outro som. E o nome disso é Connected Speech, é Linking Words. Eu vou entender muito melhor. E vou parar com essa coisa assim, nossa, eles falam depressa, né? Não é que eles falam depressa, tá? Então, o que acontece? O som de cada letra, de cada sílaba tem uma característica, né? De um país, de um lugar, de um estado. Aí a pessoa vira e fala assim, eu queria tanto falar com a pronúncia de americano, falar com a pronúncia, ter sotaque de americano. Gente, isso não existe. Deixa eu explicar isso para vocês. O que é pronúncia, o que é sotaque? São duas coisas completamente diferentes, tá bom? Então, vamos ver a diferença, tá? O que é pronúncia? O que é pronúncia? Pronúncia é como que eu pronuncio cada letra, como eu pronuncio cada sílaba, como eu pronuncio cada palavra, como o som daquilo sai da minha boca. Então, o A, ele tem que sair EI, ele tem que sair o R tem que sair R, ok? Tem que sair desse jeito, tá bom? Bom dia, José Newton. Bom dia. Então, o que acontece? Isso é pronúncia, tá? A pronúncia, você tem que chegar o mais próximo possível da palavra do jeito que ela é. É o alfabeto fonético, é daquele jeito. É a letra W, ter som de U, igual na palavra water. O sotaque é do lugar. Brasil tem milhares de sotaques. Tem sotaque gaúcho, nordestino, mineiro, carioca. Português tem sotaque de Portugal, tem sotaque do Brasil. Inglês tem sotaque americano, tem sotaque britânico, australiano, escocês, que é dificílimo de entender. Entenderam? Então, você não pode falar, você queria conversar sem sotaque? Não tem jeito, bem, é igual eu querer ter olho azul, né? Então, a gente carrega um sotaque, sabe? A não ser que você muda para algum lugar que fale inglês e com 1 ano de idade, porque aí você aprendeu a falar lá. Se você aprende a falar num lugar que não tem o inglês como primeira língua, você vai ter o seu sotaque. É uma característica sua, igual eu tenho cabelo anelado, igual eu tenho olho castanho, eu tenho um sotaque, tá? Por mais próximo que a minha pronúncia chegue do americano, ele vai virar para mim e falar assim, nossa, sua pronúncia é linda. Mas ele vai saber que tem uma coisinha diferente ali comigo falando. Ele percebe por mais próximo que eu consigo falar. Porque eu não aprendi inglês junto com o português quando eu tinha 1 ano de idade. Então, sotaque e pronúncia são duas coisas diferentes. Você pode ter sotaque, mas sua pronúncia tem que ficar mais próxima possível do som do alfabeto fonético. O que isso quer dizer? Palavra water. Essa que eu deixei aqui fixada aqui no comentário para vocês. Você pode falar water, você pode falar water, você pode falar water. Tem vários sotaques, mas não pode falar water. Não, porque o W não tem som de V, tá? Você vai falar water, 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 tá? Então, você pode ter uma pronúncia muito perto do sotaque americano. Water. Você pode ter uma pronúncia muito perto do sotaque britânico. Water. Você pode ter uma pronúncia muito perto do sotaque britânico de outra região. Water. Vocês já viram brincadeira lá no Instagram? Conta aqui pra mim quem já viu. Eu acho que eu vou gravar isso aí. Depois vocês olham lá no meu Instagram, eu acho que eu vou gravar esse negócio.
uma americana e a mesma pessoa, americana e britânico lá. Um fala water, a outra water. Harry Potter, aí outra, não, Harry Potter. Já viram? É muito legal isso, porque assim, o britânico fica assim meio bravo de falar Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, or Harry Potter, tá? Então, você tem que chegar à pronúncia mais próximo que é do Potter, or Potter, mas o O vai ter esse som de pó, não é pá, ok? Então, e nem é o nosso O, pó, é no meio do caminho, Potter, ok? Então, a pronúncia e o sotaque são duas coisas diferentes e o que vai ajudar a gente é saber a pronúncia. Você sabendo a pronúncia, gente, você sabendo fazer essas ligações, ninguém te segura, você entende qualquer pessoa falando. Menos da Escócia, gente. Nossa Senhora. Muito difícil. Tá? Então, isso é a diferença de pronúncia e sotaque. Conta aqui pra mim quem já viu escocês falando. Conta aqui pra mim. Já viram? Gente, é difícil demais. Nem parece que é inglês. Depois vocês olham lá no meu Instagram, lá, vai descendo lá pra vocês verem. Tem um escocês lá falando. Nossa Senhora. De outro mundo. Então, vamos lá. Eu tenho que aprender todos esses sons, Gisele. Sabe quantos sons que tem? Escreve aqui pra mim, quantos sons? Falando assim, por exemplo, o A tem A. Quantos sons vocês acham que tem no inglês? O alfabeto, esse tanto de letra, quantos sons vocês acham que tem em inglês? Conta aí pra mim. Vamos ver. Aí, Luiz já botou lá. Já viu, Luiz? É difícil demais, não é, Luiz? Muito difícil. Então, vamos lá. Com esse tanto de letra, cada letra tem mais de um som, não todas, mas cada letra tem mais de um som. Quantos sons vocês acham que tem no alfabeto fonético do inglês? Vamos ver quem chega mais perto. Vou dar um prêmio aí. Um prêmio aí pra quem ganhar. Não arriscam? 40 sons. 40. Gisele, pelo amor de Deus, eu vou aprender 40 sons. Não vai, porque são 16 sons de vogal. 9 já tem em português, você já sabe. Então sobraram 7, tá? São 24 sons de consoante. 17 tem em português, você já sabe. Então sobraram 7 também. Então você tem 14 sons para aprender, tá? Então, eu vou dar exemplo para vocês aqui. 40, Luiz. Então, eu vou dar exemplo aqui para vocês de como vocês vão aprender esse som. Tá? Então, por exemplo, tem várias dicas. É lógico que aqui eu não tenho nem tempo de ensinar isso. Eu ensino isso assim ao longo do curso. O meu curso, ele chama Fluent Sounds. Olha, o nome do meu curso já tem essa pegada de som, né? De você aprender tendo a pronúncia como uma coisa forte que vai te ajudar a entender, sabe? Vai te fazer entender. Então, no curso, todo módulo lá tem parte de pronúncia e eu trabalho isso o tempo todo, igual eu tô fazendo aqui com vocês, de juntar as palavras, sabe? E nesse curso, eu vou dar várias aulas sobre isso, né? Então, a gente vai ver esses 14 sons separadamente. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, consigo. Estão vendo aí? Fala para mim se vocês estão vendo aí um desenho. Olha, esse é o símbolo do TH. Então, eu tenho o H que ele sai mexendo aqui, garganta, ele sai com som, e o TH que sai sem som. Então, todos os dois vão ter isso aqui, ó. Ele dá essa sopradinha. Aí você vê um monte de gente na internet falando assim, gente, não precisa fazer isso não, pode falar do jeito que eles quiserem, pode falar sync. Tem problema, gente, não faz isso, porque depois vocês vão falar sync, eles vão achar que vocês estão falando pia, não estão achando que vocês estão falando pensar. Se eles falarem sync, vocês não vão entender, vocês vão achar que eles estão falando pensar e eles estão falando pia. Tem que ter o som direitinho para ser entendido e para entender, tá? Então, você tem aqui um com som e um sem som.
tá? Qual a diferença que isso faz? Na hora que você vai ouvir, você vai ter diferença, vai fazer diferença. Então isso aqui eu gasto várias aulas ensinando isso. Mas quando você vai lá e vê escrito que tem esse zero aqui cortado no meio, que é um som que você vai fazer think, think, é um som seco, tá? E o outro som, ele vai fazer um barulhinho, that, that. That, a sua garganta, você botar a mão aqui, ela vibra. That. Olha, faz aí pra você ver. Bota a mão na garganta e fala. Dá uma sopradinha. That. A garganta vibra. Agora faz de novo. Think. Ele é seco. Think. Ele não vibra. Tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa interessante pra vocês. Olha. Quer ver? Por exemplo, essa aqui. Be. Quando eu tenho 2 pontinhos depois da vogal, quer dizer que essa palavra, essa sílaba, ela vai ser longa. Be, porque tem diferença de be e be, tá? Então, você já sabe que tem diferença naquelas 2 palavras, bet e beat. Tem diferença nessas 2 palavras. E faz muita diferença na hora que você está conversando, na hora que você está ouvindo. Então, quando você sabe que isso é Teacher Debbie, quando você sabe que existe essa diferença, você fala muito melhor, você entende muito melhor, tá? Então vamos pegar aqui essa palavra de exemplo. Entre barras, vocês já sabem que entre barras é porque é o jeito que fala, tá? Quando eu tenho 2 pontinhos é porque é longo, tá? Então vai acontecer várias coisas desse jeito assim, ó. Quando tiver uma apóstrofe antes da sílaba, quer dizer que aquela sílaba é forte. Que diferença que faz eu saber se a sílaba é forte? Porque existe a mesma palavra com sílabas fortes que muda o sentido. Por exemplo, record e record. É a mesma palavra, mas quando eu falo record, a sílaba forte vai ter um apóstrofe antes do re. Quando eu falo record, vai ter um apóstrofe antes do core. Então, tem 2 sentidos diferentes. Se eu falar record e record, aí fala assim, não, gente, no contexto entende. O contexto te facilita entender. Mas, depois as pessoas falam assim, a gente fala record, record, tanto faz, o americano é chato demais, não entende o que a gente fala. Não, porque para eles é o código sonoro deles. Vocês não ficam rindo um pouquinho quando chega americano? O brasileiro é muito assim, feliz, aberto, negócio de ajudar. Mas vocês não ficam rindo lá no fundo quando você escuta o americano falar assim, pau de queijo? Só que o americano não tem essa paciência, essa vontade de ajudar, essa alegria do brasileiro, né? Pra virar, ele tá falando, assim, me dá um pau. Ele não consegue falar pão. Não tem esse pão, não tem esse nasalizado no americano, no inglês. Não americano, qualquer um. No inglês, eles não têm som nasalizado. Então, eles não conseguem falar pão. Pão, eles falam pau, pau. Então ele vira pra você e fala assim, me dá um pau, por favor. Você vai fazer o quê? Você vai dar um pão pra ele? Se ele falar pau de queijo, tudo bem, a gente até entende, né? Se tiver em Minas aí, vai bem comum. Mas isso acontece ao contrário também, né? E não é que o brasileiro é burricido, não faz força pra entender, não entende mesmo, né? Só que eles têm menos boa vontade que a gente, não é? Então, você sabendo esses símbolos, você sabendo essas letrinhas, você sabendo que encaixando as 2, botando 2 juntas, você vai ter um som diferente. Gente, a vida facilita demais da conta, tá? Você vai separar as sílabas com um pontinho. Então, você vai lá, viu entre barras, é o jeito que fala. Você viu que tem um apóstrofe, é a sílaba forte. Você viu que tem 2 pontinhos, é mais longo. Tá? Então, isso tudo aí vai te ajudar imensamente a aprender, tá? Então, eu convido vocês a conhecer meu curso, tá? Dia 12/9 eu vou falar sobre ele numa masterclass que eu vou detalhar muito mais isso aqui. Eu vou detalhar muito mais sobre o método que eu cheguei à conclusão que realmente faz você entender, faz você ser entendido. Então, aguardem novidades aí, porque no dia 12/9, além de te mostrar
Como que eu cheguei à conclusão que esse método funciona depois de 40 anos trabalhando com inglês, ensinando inglês, dando aula com professor e treinando professores para dar aula também? Como que eu cheguei à conclusão que não traduzir e foco na pronúncia, nesses sons, nesses símbolos, faz você entender o inglês melhor e faz você conseguir montar as frases, você não trabalha palavras separadas? Dia 12/9. Gente, o ano andou assim e eu tô lá no 12/9. 12/11. 12/11, às 19 horas. Nós vamos estar juntos. Eu convido você para me acompanhar e para você saber como que isso vai funcionar. E além disso, vai ter uma Black Friday americana, porque Black Friday nasceu nos Estados Unidos e lá o desconto é para valer de verdade. Então, me aguardem aí que vocês vão ter esse descontão americano e vamos aprender esse método com base na pronúncia sem tradução. Muito obrigada pela presença de todos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Então, nos encontramos de novo no sábado pelo YouTube. Bye, bye. See you. Deixa eu botar meu óculos de novo. Teacher Deb, thank you. Nice to have you here. Bye bye. Have a nice day. Thank you. My pleasure. See you. Bye, guys. Have a nice day. Have a nice week.